Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus. E vamos continuar a falar sobre os fundamentos da fé. Que o autor da carta aos Hebreus enumera aqui nesta passagem do capítulo 6, versículo 1 a 3. 6, versículo 1 ao 3. Quem é que pode ler? Quem é que quer ler? Quem é que quer ler, levanta o braço para ler. Ixi. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Obrigado. Então, estamos a falar sobre isto. O autor aos Hebreus, ele exorta, encoraja os seus leitores a não estarem sempre ignorantes sobre as questões fundamentais. A terem as questões fundamentais bem consolidadas, bem firmes, para que depois se possa construir sobre isso. Por isso é que estamos a falar de construir sobre os fundamentos. É como os alicerces. Estas doutrinas são fundamentais. O arrependimento, que já falamos. Da última vez falamos sobre a fé em Deus. Qual era a palavra grega? Pistis. Nenhum de nós fala grego e as palavras em grego têm várias formas. Mas pronto, vamos arranhando. Que significa o quê? Fé, crença, confiança, fidelidade. Okay? Então falamos que a vida de fé começa com no momento em que começamos no momento em que entregamos a nossa vida a Deus de forma total, a vida de fé começa aí, mas a vida de fé é uma caminhada que é contínua, é uma vida de fidelidade. Isso é uma vida de fé. A vida de fé é uma vida de fidelidade a Deus e à sua palavra, é uma vida de confiança total em Deus e é uma vida que não é fácil, não é? Não é fácil. Porque confiar é difícil para nós. Não é? Confiar é difícil e sermos fiéis é também muito difícil. Mas falamos que Deus ele está connosco em toda essa caminhada. Certo? Vimos algumas histórias da Bíblia sobre fé e vimos que a fé, Deus vai desenvolvendo a fé no nosso coração, mas há um momento em que nós temos de tomar uma decisão. E é nesse momento em que nós tomamos uma decisão e damos um passo de convicção que a vida de fé realmente começa. A vida de fidelidade começa. Não é? E agora vamos falar sobre o próximo fundamento que está aqui no versículo 2, que é o ensino ou a doutrina dos batismos. Dos batismos. Para começar, por algo importante nesta passagem, porque é que batismos está aqui no plural? Porquê é que está aqui no plural? Só há um batismo, não é? Batismo no sentido em que o autor aqui aos Hebreus está a falar. Por isso é que está escrito em Efésios: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Okay? Está aqui escrito. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus que está a dizer. Há só um batismo, e batismo aqui está a falar do batismo nas águas. Não é? A questão do batismo do Espírito Santo não vamos abordar aqui, porque não é disso que o autor aos Hebreus está a falar. Ele está a falar do batismo nas águas. Mas porquê batismos, então? Se só há um batismo.
O autor aos Hebreus, nós não nos podemos esquecer para quem é que ele está a escrever. Ele está a escrever para quem? Para cristãos que vieram do judaísmo. Para os cristãos hebreus. E no judaísmo, o batismo, esta palavra batismo, tinha um significado. Significava lavagem, imersão. E era uma lavagem de purificação. É aquilo que se chama uma lavagem ritual. E as pessoas na cultura judaica, na religião judaica, havia vários mandamentos em que era necessário as pessoas purificarem-se através da lavagem do corpo. Era um símbolo de purificação para entrarem na presença de Deus lavadas e purificadas. Então esta ideia do batismo, isto já existia, não é? Já existia muito antes do batismo como nós o conhecemos hoje. E as pessoas estavam familiarizadas com isto. E as pessoas entendiam a lavagem do corpo como um passo na purificação, na santificação. E vemos isso na lei, vemos isso no Velho Testamento, vemos isso na lei que Deus dá ao seu povo, através de Moisés. E vamos ler em Êxodo capítulo 30 para nós vermos um exemplo disto. Êxodo 30, versículo 17 a 21. Todos abriram? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente, nas suas gerações. Então, esta ideia, este era um mandamento para os sacerdotes, quando Deus estava a dar instruções para aquilo que teria que existir no tabernáculo, não é? Que era um primeiro modelo do templo que havia de ser construído, não é? Mas o tabernáculo é uma tenda. Tabernáculo significa tenda, e esta tenda andava com o povo de Israel no deserto, e Deus estava a dar estas instruções para que houvesse sempre, para que eles observassem sempre estas questões importantes, não é? E era muito importante esta santificação pela lavagem. Os pés que pisavam o santuário e as mãos que mexiam nos utensílios, não é? Para os sacerdotes. Isto tudo tem um significado que nós podemos explorar e que vale a pena explorar. E estes rituais, todos estes rituais, há muitos outros tipos de lavagens, muitas outras instruções que Deus dá. Estes rituais eram os batismos, não é? A palavra batismo seria aplicada a todos estes rituais. Agora, o autor da carta aos Hebreus está a falar dos fundamentos da fé cristã. E todos os fundamentos da fé cristã têm raízes no judaísmo. Então é preciso nós irmos ao Velho Testamento, irmos à Bíblia hebraica, para nós entendermos de onde é que as coisas vêm, de onde é que as coisas nascem. E isso vai nos dar um entendimento muito mais rico daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que nós, da forma como nós devemos viver para Deus. E o batismo tinha essas raízes no judaísmo. E nós precisamos de entender estes batismos para entender o único batismo. Claro que esta santificação que Deus pedia em Êxodo era uma santificação do corpo, não é? Estamos a ver aqui uma santificação do corpo. Agora, é muito importante nós nunca perdermos de vista que a ideia de Deus nunca foi a santificação ser uma coisa exterior só. Estes rituais, estas purificações deviam refletir a purificação interior, a purificação do espírito. Por isso é que lemos em Isaías o seguinte: o Senhor disse,
Pois o Senhor disse, por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Então Deus estava aqui a protestar com o povo de Judá, estava aqui a protestar porque eles cumpriam todos os rituais, eles obedeciam àqueles preceitos. Eles até falavam, até honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. E o seu temor, diz Deus, o seu temor é só eles cumprirem uma série de tradições de uma forma vazia. E Deus estava a protestar contra isso, porque nunca foi a intenção de Deus que a lei fosse cumprida só de uma forma exterior. A lei seria um reflexo exterior de alguma coisa que já estava a acontecer no interior da pessoa. O temor de Deus podia ser refletido na obediência à lei, mas tinha que nascer cá dentro. Por isso, esta ideia de que no Velho Testamento era tudo só exterior e depois é que passou a ser profundo e interior, não é verdade. Nunca foi essa a intenção de Deus. Havia símbolos, sombras de algo que depois seria revelado na totalidade. E vemos já que esta lavagem ritual era focada já na transformação do coração. E no Novo Testamento nós vemos já isso. No batismo de João, se nós lermos lá, se nós olharmos lá para a forma como João pregava, vemos claramente isto. A ideia de que a ideia desta ação de mergulhar na água, com vista, mergulhar na água como parte de um processo de purificação, já era muito familiar a toda a gente que ouvia João a pregar. Eles todos já tinham esta noção, não era estranho. Mas João concentrou-se precisamente na purificação interior, na purificação da alma e do espírito. E neste caso, a limpeza com água, a purificação com água, era de facto um símbolo de alguma coisa que tinha de acontecer no interior. Qual era o requisito? Qual era o requisito que João apresentava para que as pessoas fossem batizadas? Para que as pessoas fossem lavadas? Que é isso que o batismo significa. Não era suficiente eles serem bons judeus e cumprirem a lei, mais uma vez. E quando os fariseus foram ter com João, interessados no batismo, o que é que João disse? Não foi muito cordial. Não foi nada simpático. João não era muito simpático. Pelo menos quando se dirigia aos religiosos. No versículo 7 do capítulo 3 de Mateus diz isto: vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o centro do batismo de João não era a lavagem em si. Era o quê? Era precisamente o arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João, ele próprio diz-nos depois, na continuação da passagem: em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vemos que o batismo de João não era algo definitivo, era só algo que apontava para aquilo que seria definitivo. Que era o quê? Quem era este que é mais poderoso do que João? Jesus Cristo. Não é? Então, Jesus é que viria trazer a verdadeira revelação do que era o batismo. Do que é que era necessário, do que é que era necessário acontecer dentro do homem. E isso era a transformação. Nós falamos disso. Não é? Qual era a palavra para arrependimento? A palavra grega? Metanoia, que significa transformação. É muito mais do que remorsos.
não é? Do que a gente ter pena de alguma coisa que fez. É muito mais do que isso. É uma determinação, uma convicção a não mais ser igual. A não mais andar no mesmo caminho. A não mais ir na mesma direção. E é colocar a vida nas mãos de Deus para a transformação. Então até o batismo de João era também só algo que apontava para o verdadeiro batismo. E esse batismo é aquilo que Jesus viria trazer. É um batismo que é operado pelo Espírito Santo, é uma lavagem interior que depois se manifesta assim, é uma transformação interior que depois se manifesta assim na lavagem com água. Porque o pecado do homem, irmãos, não há nenhuma água que lave. Aquilo que está cá dentro podre, não há nenhuma água que lave. Não há nenhum banho que resolva. O que está dentro podre, só o Espírito Santo é que pode lavar, é que pode limpar, é que pode purificar. Com fogo. Com fogo. Porque é preciso algo verdadeiramente transformador. Não é? A imagem do fogo é exatamente isto. É algo intenso. É algo que transforma. É algo que não mais permite que as coisas fiquem iguais. Então, e o que é que significa o batismo de Cristo, este verdadeiro batismo? Vamos a Romanos. Romanos 6, versículo 3 e 4, diz o apóstolo Paulo: não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estar unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte. Assim podemos ver também uma nova vida, à semelhança dele, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Não sabem que todos os que fomos batizados para estarmos unidos a Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte? É isto que o batismo significa. No batismo nós estamos a expressar que morremos com Cristo, estamos unidos com Ele na sua morte e depois ficamos unidos com Ele também na vida. Tomamos parte na sua morte e depois podemos também viver uma nova vida à semelhança de Cristo, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Esta passagem gera muita polémica. Porquê? Porque há na nossa cultura católica, e a Igreja Católica interpreta isto desta forma, o batismo é algo que se faz para alcançar a salvação. Ok? E esta passagem parece que diz isso. Não é? Quando o apóstolo Paulo diz: não sabem que fomos batizados para estar unidos a Jesus Cristo? Não é? Parece que estamos a ser batizados para nos unirmos a Cristo. É o que está aqui escrito. Só que nós não podemos pegar numa passagem da Bíblia e tomá-la de forma isolada. Temos que ver o resto. Não é? Temos que ver o resto. Qual é o contexto e o que é que está escrito nas outras passagens, e depois aí sim construirmos a nossa doutrina à luz da palavra e as nossas convicções. Mas é uma boa pergunta, não é? É uma boa questão. Se o batismo é algo que se faz para alcançar a salvação ou algo que se faz porque já se alcançou a salvação e se está a manifestar isso de uma forma pública e exterior. A Igreja, já agora ler, a Igreja Católica tem esta doutrina escrita no seu catecismo e é importante nós também conhecermos o que é que as pessoas à nossa volta creem, não é? E acreditam. É importante. E diz no catecismo da Igreja Católica: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito, porta da vida espiritual. É a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes na sua missão. O batismo pode definir-se como o sacramento de regeneração pela água e pela palavra. O que é que está aqui a dizer? Está aqui a dizer que o batismo é a porta da entrada. Não é? Para nós chegarmos à salvação é pelo batismo que entramos. Por isso é que, mal há oportunidade, batizam-se logo as crianças. Porque garantirmos que elas estão logo a entrar na salvação. Não é? Que estão logo a ser regeneradas. Que estão a nascer de novo logo e que se tornam
automaticamente parte do corpo de Cristo. Obviamente, não é essa a nossa interpretação. Não é essa a interpretação da linha protestante e não é essa a nossa interpretação enquanto igreja neste lugar. Vamos ler uma história da Bíblia que nos mostra um batismo e vamos perceber o que é que está envolvido. Deixem-me dizer-vos já uma coisa. As histórias da Bíblia, também não podemos fazer doutrina a partir de uma história que lemos. Não é? Mais uma vez, é preciso olhar para o quadro todo. Não é? É preciso confrontar as passagens e estudar as coisas de uma forma séria. Mas vamos ler uma história e a partir daí vamos tirar alguns princípios. Vamos ler a história de Filipe e do eunuco, que está em Atos, do versículo 26 ao 40, e eu quero convidar alguém a ler. Quem é que quer ler esta história? Voluntário ou voluntária? Atos 8, versículo 26 a 40. Queria só que fosse no microfone, Maria José. Então Agripa disse a Paulo: podes falar em tua defesa. Paulo estendeu a mão e disse: Rei Agripa. Atos 8, é no 8, desculpe. Tenho que fazer a letra maior, que agora estou a ver que daqui não se vê. Não se vê. Não. Atos 8, Atos 8, 26 a 40. Aqui. Um anjo do Senhor disse um dia a Filipe: prepara-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe partiu logo. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco, que era alto funcionário, tesoureiro e administrador-geral de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe acelerou o passo, chegou-se ao carro e, ouvindo o etíope a ler o livro do profeta Isaías, perguntou-lhe: tu entendes o que estás a ler? E ele respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele no carro. Até onde é? Até o 40, obrigada. A partir da Sagrada Escritura que ele estava a ler era esta: como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado diante do que os tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não se fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. O etíope perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é o profeta que estás a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Ao chegarem a um lugar onde havia água, o etíope disse: temos aqui água. Há alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Filipe respondeu: se tu crês de todo o coração, não há nada que o impeça. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou então parar o carro, entraram os dois na água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou dali Filipe, de modo que o eunuco não tornou a vê-lo, mas continuou sua viagem cheia de alegria. Filipe encontrou-se na cidade de Azoto e, partindo dali, continuou a pregar o Evangelho de povoação em povoação, até chegar a Cesareia. Obrigado. Então, há duas palavras nesta passagem que são muito importantes e que nos diz qual era a convicção de Filipe relativamente ao batismo. A convicção de Filipe e, por inerência, da igreja naquela altura. Porque vemos que isto depois está em consonância com outros ensinamentos. No versículo 37, o que é que Filipe disse ao eunuco? O eunuco perguntou: o que é que impede que eu seja batizado? Algum impedimento para eu ser batizado? E Filipe disse: é lícito. É lícito. Esta palavra é importante. O que é que quer dizer lícito? É lícito.
é permitido. Pode ser. Filipe não disse, olha, é absolutamente indispensável se queres ser salvo. Né? Filipe não disse, olha, se não for o batismo não és regenerado, não és transformado. Não pertences a Deus. Não foi isso que Filipe disse. É lícito, pode ser. E depois outra palavra importante. Se é lícito, se crês de todo o coração. Então, se tu já crês, então podes ser batizado. Se tu já crês de todo o coração. Não é vais ser batizado e depois sim vais crer de todo o coração. É o contrário. Então, vemos que o eunuco, ele já cria e por isso foi batizado. Ele cria de todo o coração e foi batizado. E é isto que nós vemos aqui. Como eu disse, nós não podemos pegar numa história e fazer doutrina, mas vemos aqui como Filipe tinha esta convicção. Vemos aqui a convicção de Filipe. E depois, há muitas outras passagens da Bíblia às quais nós podemos ir para perceber o que é indispensável aqui. E em Efésios diz claramente, Efésios 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos salvos por meio da fé. É a fé que nos salva. É por meio da fé que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é nenhuma obra, nem nenhum ritual que nós fazemos que nos salva. É a fé que nos salva. E a fé nós já vimos, que é a confiança, é a crença, é a fidelidade. É uma decisão de fidelidade, é uma decisão de fidelidade eterna que nós tomamos. E é isso que nos salva. Vemos isso claramente em João, até João, quando antes de batizar, ele exigia que eles mostrassem frutos de arrependimento. Mostrem que já são transformados. Mostrem que já há algo de diferente na vossa vida. E depois sim, sejam batizados. Então é assim que as coisas devem acontecer. Claro que vemos aqui nesta passagem, as coisas que nós fazemos também têm o seu lugar. E são importantes. E o batismo é muito importante. É uma manifestação pública no contexto da igreja, de que realmente há alguma transformação em nós, há uma transformação da parte de Deus. E o Espírito Santo já habita em nós. O Espírito Santo já nos batizou, já nos purificou. Não é? Jesus batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. E isso é algo para todos. Isso é algo para todos. Todos sermos lavados e purificados por Cristo através do Espírito Santo. Amém? Agora, é importante, mas não é fundamental. Quer dizer, não é algo que seja absolutamente indispensável para a salvação. Vimos, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, que o ladrão que estava ao lado de Jesus arrependeu-se lá na cruz e pediu misericórdia a Jesus, e Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Portanto, as coisas que nós fazemos têm o seu lugar. O batismo é uma doutrina fundamental, mas é fundamental porque é a manifestação de uma transformação que tem de acontecer em nós. E depois, sim, seremos batizados. Está a ficar claro, irmãos? Se tiverem alguma pergunta, põem o braço no ar. Ou então mandam uma mensagem no Facebook. E a gente responde. Então vamos voltar a Romanos. Vamos voltar a Romanos e ler a continuação da passagem que já tínhamos lido. Romanos 6, versículos 5 ao 11. Diz o apóstolo Paulo: se estamos unidos a Ele por uma morte como a sua, também havemos de estar unidos a Ele na passagem da morte à vida. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz, para ser destruído o que havia em nós de mal e não sermos mais escravos do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá.
A morte nunca mais terá poder sobre ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado, de uma vez para sempre, e a vida nova que recebeu é vida para Deus. Do mesmo modo, considerem-se também mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo. O batismo simboliza isto, a morte, quando somos submergidos, e uma vida nova, quando vimos ao de cima, né? Quando ressuscitamos. É uma imagem muito bonita e muito profunda daquilo que deve acontecer na nossa vida. Agora, só se nós querermos de todo o coração. Por isso é que eu pessoalmente e nós como igreja não acreditamos na prática do batismo infantil, porque de facto, para querer de todo o coração tem que se ter consciência do que se está a fazer, não é? E não pode ser algo fabricado por um ritual. Não é? Tem que ser algo que nasce numa convicção profunda do coração. E cada um tem que tomar a sua própria decisão. Cada um tem que tomar a sua própria... tem que começar a sua própria caminhada de fé. Nós somos batizados em Cristo. Diz aqui na passagem que lemos aos Romanos, o que era pecador, o que era pecado, morreu com Cristo na cruz. Cristo na cruz venceu o pecado. E o pecado morre quando nós recebemos aquilo que Jesus fez por nós. Quando recebemos isto na nossa vida. Aí o pecado em nós morre. O poder do pecado é vencido. O pecado deixa de ter poder sobre nós. E depois, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também com Ele. Aceitando, recebendo Cristo no nosso coração. Amém? E esta dádiva de Cristo, que está disponível para qualquer um de nós. Está disponível para qualquer um de nós. Amém? E é isto que Deus tem para nos oferecer. A morte para tudo aquilo que é mau, que nos destrói, para tudo aquilo que para tudo aquilo que nos mata, né? E uma nova vida em vitória. Não é que isto não significa que nós não vamos mais pecar, que nós não vamos mais cometer erros, vamos continuar a cometer erros, mas não vamos mais ser escravos do pecado. Não pode ser. Não vamos mais andar a ser dominados pelo pecado. Isso não pode acontecer. Quando alguém crê em Cristo de todo o coração e recebe na sua vida esta dádiva, recebe a libertação do poder do pecado. Vamos continuar a pecar, mas temos uma esperança, é que se nós confessarmos os nossos pecados e se nós nos arrependermos e vivermos uma vida de arrependimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Não por nossa causa, não por causa de alguma coisa que façamos, mas pelo sangue de Cristo que Ele verteu na cruz por nós. Amém? Havia muito mais a falar sobre isto, mas este é o significado do batismo. E é isto que está a ser oferecido a cada um de nós. A oportunidade de uma nova vida e de manifestarmos isso publicamente através do batismo. Muitos de nós já passamos por isso. Não foi nada de mágico. Não é nada mágico. O que é mágico, entre aspas, já tinha acontecido antes, quando nós recebemos Jesus na nossa vida e fomos transformados e tudo mudou. Deixamos de ser pessoas dominadas pelo pecado. Deixamos de ser pessoas oprimidas pelo poder da morte e passamos a ser pessoas livres e que vivem em vitória. Mesmo com as dificuldades. Mesmo com as adversidades. Mesmo com as tropeções. Mas não somos vencidos, somos vencedores. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Gostava de vos convidar todos a fecharmos os olhos e para nos concentrarmos e termos uma palavra. Temos uma palavra de oração e que cada um de nós no seu lugar pudesse refletir sobre isto. E olhem, se
E se ainda não passaste por esta transformação, há oportunidade para isso. A todo minuto, a toda a hora, Jesus dá-nos a oportunidade para isso. O sacrifício de Jesus foi eficaz para sempre. O sacrifício de Jesus é sempre eficaz, não importa a nossa condição, não importa aquilo que aconteceu na nossa vida, não importa de onde viemos, o que é que fizemos. Há uma nova vida para nós, conquistada por Jesus na cruz. Podemos ser lavados, purificados, batizados no Espírito Santo, porque somos lavados no nosso interior por Cristo, com fogo. E essa porta está aberta, esse caminho está aberto para todos nós. Vamos orar e no teu lugar reflete sobre isto e deixa Deus falar ao teu coração. Sim, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que fizeste por nós. Não há nada que nós pudéssemos fazer que produzisse aquilo que o teu sacrifício produziu. Porque só tu és santo, só tu és sem mancha, sem pecado, e tu vieste sofrer o pecado por nós. Vieste sofrer a morte por nós. Para que nós pudéssemos ser livres e não tivéssemos nós que passar pela morte. Não tivéssemos nós que continuar a ser dominados pela morte. Não tivéssemos nós que continuar a viver separados de ti. Não tivéssemos nós que continuar a viver oprimidos pelo poder do pecado. Deus, obrigado pela liberdade que há em Cristo. Obrigado também porque podemos expressar essa liberdade que temos quando queremos de todo o coração e depois somos batizados em público na igreja e fazemos-lo diante de testemunhas para que todos vejam como tu transformaste a nossa vida, para que todos vejam a imagem de transformação que o batismo nos traz e nos proporciona. Deus, eu oro para que possamos, cada um de nós, interiorizar isso e possamos cada um de nós viver segundo essa transformação. Sabemos que há lutas, sabemos que há dificuldades, sabemos que sim, a vida não é uma linha reta, sabemos que as coisas não são simples, não são preto e branco, há muita coisa difícil e complexa que continuamos a ter que nos debater com essas coisas, mas sabemos que em todo o tempo Tu és connosco, que nós Te pertencemos, Deus, e que nada nos pode separar de Ti, nada nos pode separar do Teu amor. Muito obrigado, Deus, por tudo o que Tu fizeste por nós e ajuda-nos a entregar-Te a nossa vida em reconhecimento do Teu sacrifício por nós, Senhor. Deus, Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Recebemos agora a notícia que a irmã Teresa faleceu. Amém. Vamos orar já pela família, está bem? Mais do que nunca a família precisa das nossas orações. Vamos orar, está bem? Alguém possa levantar a voz e orar pela família nesta hora difícil, está bem? Vamos orar.